No vídeo de hoje, iremos falar sobre 7 fundos imobiliários de papel, os famosos CRIs, super descontados. É muito interessante a quantidade de ativos com descontos abaixo do valor patrimonial. Fique conosco. Se é a sua primeira vez por aqui, falamos sobre investimentos, com foco em renda variável, fundo imobiliário e ações de empresas. Convidamos vocês a fazerem uma maratona em todos os vídeos do nosso canal. Aí, investidores, inscrevam-se no canal Ações Importam, ativem as abas do sininho. Dessa forma, todos serão avisados quando novos vídeos forem lançados. Nosso Instagram, Ações Importam. Plante sua árvore hoje. Seu futuro dependerá dessa iniciativa. Aviso, o conteúdo deste vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. Muitos investidores estão fazendo erroneamente a seguinte movimentação. Estão desfazendo as suas posições nos fundos imobiliários de papéis, os CRIs. Isso porque eles estão reduzindo os seus rendimentos mensais. O que ocorre é que o investidor ele precisa saber o porquê do fundo imobiliário de papel pagar bem acima dos demais fundos e porque depois de um determinado período ocorre uma redução abrupta dos seus rendimentos. Como o fundo imobiliário de papel ele possui a sua carteira tendo como base a inflação, o IPCA, quando a inflação está subindo, a cotação, bem como os rendimentos dos fundos imobiliários de papel, eles sobem também. Quando ocorre a deflação, que é a queda da inflação, os fundos imobiliários de papel, eles tendem a diminuir o seu rendimento, bem como sua cotação. O rendimento devido à deflação e a sua cotação devido ao aumento das vendas. Porque, como muitos investidores investem com base nos seus altos dividendos, quando diminui o dividendo, ele não sabendo o porquê, ele desfaz a sua posição. Exemplo, vamos supor que em janeiro você compra um fundo imobiliário de papel qualquer que pagou R$1. O investidor iniciante, ele pensa que nos demais anos, de forma perpétua, ele irá pagar a partir de R$1, R$1,01, R$1,10. Quando chega o período em que ocorre a deflação, aquele R$1 no mês seguinte, ele passa a pagar 60 centavos, 50 centavos, e o investidor iniciante, ele fica desesperado, ele desfaz a sua posição, ele vende o papel. Isso joga a cotação para baixo. Por isso que muitos fundos imobiliários de papel encontram-se descontados. Na tabela do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no período do último semestre de 2021 até os meses atuais. A linha do meio tem o zero como referência. Acima do zero é a inflação, abaixo do zero é a deflação. Percebem que no período de outubro de 2021 até junho de 2022, o gráfico encontra-se acima de zero. Nos meses seguintes, julho, agosto e setembro, o gráfico encontra-se abaixo de zero, que é a deflação. Vamos verificar qual é o primeiro fundo imobiliário da nossa lista. É o HCTR11, Hectare. Ele encontra-se em primeiro lugar. Ele é o primeiro fundo imobiliário da nossa lista. Valor atual, R$ 103,32. Dividend Yield, 17,11%. Valor patrimonial por cota, R$ 121,65. P sobre VP, 0,85. O dividendo do dia 14 de junho foi de R$ 1,77. Dia 13 de maio, R$ 1,75. Já no dia 17 de outubro, ele foi para R$ 1,10. Ele já começou a cair em setembro. R$ 1,10 foi o seu último provento. O segundo fundo imobiliário de CRI é o VGIP11, Valora CRI Índice de Preço. Valor atual, R$ 89,38. Dividend Yield, 17,29. O seu dividendo do dia 19 de janeiro de 2022 foi de R$ 1,65. Já no dia 20 de junho de 2022, R$ 1,75. Ele caiu para 45 centavos dia 20 de outubro. Imagine a quantidade de investidores que venderam esse papel, porque estavam acostumados a receber acima de R$1, R$1,25, R$1,55, R$1,40, R$1,75
Aí começa a descer, 1,42, R$ 1, R$ 1 e por último 45 centavos. Com certeza a cotação foi jogada para baixo de forma muito rápida, muito acelerada. O terceiro fundo imobiliário é o RECR11, REC Recebíveis Imobiliários. Valor atual R$ 89,30, dividend yield 15,82%. O seu dividendo do dia 13 de maio, R$ 1,50. Dia 14 de junho, R$ 1,72. O último provento, dia 17 de outubro, 60 centavos. O seu valor patrimonial, R$ 95,36. P sobre VP, 0,94 centavos. O quarto da lista é o BARI 11, Imob Baregui Rendimentos. Valor atual, R$ 95,50. Dividend yield, 15,39%. Valor patrimonial por cota, R$ 100,95. P sobre VP, 0,95. Seu rendimento dia 22 de junho, R$ 1,45. 21 de julho, R$ 1,50. 24 de outubro, R$ 1. O quinto da lista é o KNSC11, Kines Securities Fundos de Investimentos Imobiliários. Valor atual, R$ 86,46. Dividend yield, 15,28%. O seu valor patrimonial por cota, R$ 89,21. P sobre VP, 0,97. Observe os rendimentos desse fundo imobiliário. Dia 13 de dezembro de 2021, ele pagou R$ 1,40. Aumentou 5 centavos no mês de janeiro de 2022. Já no dia 14 de outubro, ele foi para 50 centavos, abaixo de 50% em relação ao rendimento do dia 13 de julho, que foi de R$ 1,09. Mês de agosto, 91 centavos, setembro, 70 centavos. Ele caiu bastante. Os investidores têm que se atentar a isso. Período de deflação, a cotação bem como o rendimento, ele desce. O que os mais experientes fazem? Eles aproveitam essa movimentação para acumular mais cotas com desconto. Isso é muito importante, porque a deflação ela não irá demorar muito tempo para ser controlada e com isso tende a subir o rendimento, bem como a cotação do fundo imobiliário. A sexta colocação é a do CPTS11, Capitânia Securities. Valor atual R$ 90,30, dividend yield 14,36 centavos. Valor patrimonial por cota R$ 91,83 centavos. P sobre VP 0,98. Os seus rendimentos no mês de março de 2022, R$ 1,10. R$ 1,12 foi no dia 20 de junho de 2022. Já no dia 20 de outubro, R$ 1,05. Percebe que já esse fundo imobiliário ele teve uma variação menor, mas bem diferente dos demais, que ocorreram ali uma queda de 40% a 50%. Esse já diminuiu pouca coisa, de R$ 1,10 para R$ 1,05. A sétima colocação é o XPCI11, XP Crédito Imobiliário. Valor atual, R$ 87,64. O dividend yield, 14,30%. O seu valor patrimonial, R$ 97,05. P sobre VP, 0,90. 13 de maio, ele pagou R$ 1,18. E no dia 14 de junho, ele pagou R$ 1,22. 88 centavos foi no dia 17 de outubro. O próximo fundo imobiliário, ele não faz parte dessas 7 posições, desses 7 fundos imobiliários de CRI. Ele encontra-se com um ágio, mas é muito importante fazer uma seguinte observação. O IRDM ele está no valor atual de R$ 100,56, com dividend yield de 14,67%. Ele, na maioria das vezes, ele é negociado acima do P sobre VP, ou seja, com ágio. Porém, com base nos seus dados históricos, no seu P sobre VP de forma histórica, mesmo estando acima de 1, em relação à média, ele encontra-se com um desconto muito grande. Percebe que o valor patrimonial dele é de R$ 94,56. Ele está sendo negociado com ágio. Um outro exemplo de um fundo imobiliário que é de um outro segmento, mas em relação a essa comparação a ser negociado com ágio, é o HGLG11. O HGLG11, mesmo no período de março de 2020, ele não ficou abaixo de 1. Ele continuou sendo negociado com ágio, porém é o mesmo esquema. Mesmo negociado com ágio, na sua média histórica desse indicador P sobre VP, ele estava descontado. Imaginemos o seguinte, que o investidor ele começa a comprar agora, não vai demorar muito
para o rendimento, bem como a cotação subir. No dia 18 de novembro de 2021, ele pagou R$ 1,36. 18 de janeiro, R$ 1,42. Já no último mês, dia 19 de outubro, ele pagou 85 centavos. Percebem que no mês anterior, dia 19 de setembro, ele pagou R$ 1,26. Se vocês pegarem a média histórica do P sobre VP do IRDM, mesmo com ágil, bom dar ênfase a esse ponto. Mesmo com ágil, ele está com desconto. Não em relação ao seu valor patrimonial, em relação à média do seu P sobre VP. Os demais fundos, do primeiro ao sétimo, eles se encontram descontados, abaixo do seu valor patrimonial. Já o IRDM colocamos aqui só para dar uma ênfase, para que vocês entendam que às vezes um fundo imobiliário não precisa estar abaixo do seu valor patrimonial. Claro que é muito viável que ele esteja abaixo, principalmente no fundo imobiliário de papel, que ele não tem uma variação muito acentuada do seu valor patrimonial. Quando você pega e estica a linha do tempo, tem fundo imobiliário que ele começou a ser negociado R$ 90, o valor patrimonial varia entre R$ 91 e R$ 90,60, 92. Não é igual ao fundo imobiliário de papel. Quando você estica a linha do tempo, ele está ali R$ 90. Quando chega lá na frente em 2022, ele não está mais R$ 90, ele está R$ 105, 110, R$ 99. O fundo imobiliário é sempre importante você comprar ele abaixo do preço sobre o VP. Porém, o fundo imobiliário IRDM11, ele tem essa característica de ser negociado com ágil, pelo menos na maioria das vezes. No card acima, do 0 aos 10K, ajude o crescimento da nossa árvore, inscreva-se no canal. Investidores, ações importam. Curta, comenta, compartilha, se inscreva e até o próximo vídeo.